Foi. Excelente. Então tá joia. Muito obrigado pela participação de todos, né? Pela presença não só da banca, mas das pessoas que estão assistindo essa defesa. Eu vou fazer aqui a parte formal, ler a ata, né? O início da defesa. Então, eu sou o professor Marcelo Demais, sou professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina. Sou orientador da Flávia, junto com o professor Irismar. Também agradeço a presença, né? Já um colaborador de longa data, em especial nesse projeto. Então, a gente está reunido para a defesa de mestrado da candidata Flávia Tirado Leite, cuja dissertação tem o seguinte título, que é Aceitabilidade e Viabilidade da Terapia Cognitiva Processual, Psicologia Positiva e do Programa Mindfulness Based Health Promotion, MBHP, modalidade online, no tratamento de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático no contexto da pandemia da Covid-19. Nós temos a honra de receber a banca, a professora Mariângela Gentili Savoia, tem doutorado em psicologia pela USP, pesquisadora do programa de ansiedade do IPQ, do HCFM USP, o professor Kurt Hermann Menezes Santos, doutorado em processos interativos dos órgãos e sistemas pela UFBA e professor das Faculdades Integradas Padrão, e a professora Ângela Josefina Donato Oliva, doutorado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP e professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a Flávia terá de 30 a 50 minutos para apresentar a sua dissertação, e na sequência nós faremos a arguição, e cada membro da banca terá em torno de 30 minutos para a sua arguição, e a candidata, né, para suas respostas, podendo ser no formato diálogo, ou, né, na sequência dos comentários, né, de cada membro da banca. A Flávia pode fazer as suas considerações. Então, a gente pode proceder à parte da apresentação. Vamos lá. Compartilhar novamente aqui. Então, primeiro, bom dia, né? Obrigada aí por estarem aqui. Eu sou a Flávia Leite, eu tenho aí, apesar de ter 24 anos de formada, hoje eu me sinto uma estudante, né? Literalmente, aqui é aquele frio na barriga, acho que principalmente pela relevância, né, que todos vocês têm na nossa área de saúde mental, por serem referência, mas eu fico tranquila por saber que, além, né, de serem profissionais atuantes, clínicos, pesquisadores, eu sei que todos vocês têm um pilar muito forte no ensino, né, e é isso que me conforta. Então eu venho, assim, com a mente de principiante para viver esse momento. É a primeira vez que eu tenho contato com a doutora Ângela Donato, eu te vejo de longe, nas aulas, né, nos livros, enfim, né, através dos seus estudos, e aí me traz uma sensação de que valeu muito a pena, né, tudo isso toda essa trajetória que eu trilhei, por poder ouvir o seu ponto de vista, né, a sua avaliação, por ter essa aproximação. A professora Mariângela, que coordena um curso que eu sempre falo para as pessoas, ele dividiu a minha atuação clínica, né, entre antes e depois da especialização do AMBAN, né, é uma formação que muda muito, né, interfere muito na nossa qualidade técnica, enfim. E o Hermann, que eu não sei se ele sabe ou não, né, mas foi com ele que eu tive uma virada de chave no raciocínio mesmo de qual é o tratamento que eu escolho para cada paciente, né? A gente falava muito de padrão ouro, assim, Flávia, não necessariamente é um padrão ouro, né? É uma primeira escolha, é uma segunda escolha, é a melhor evidência que a gente tem disponível. Então, obrigada por vocês estarem aqui, né, por aceitarem, por terem reservado um tempo, não só para estar aqui, mas por terem lido, né, todo o material, que eu sei que ser banca não é só vir aqui assistir uma apresentação. Então, a minha contribuição, né, eu busquei uma contribuição com a ciência, que é colocar, eu já ouvi da doutora Ângela Donato, assim, né, a gente coloca as nossas hipóteses no tribunal dos fatos, né, então, eu fiquei com essa frase, e nós vamos colocar aí no Tribunal dos Fatos a aceitabilidade e a viabilidade
da TCP, que é a terapia cognitiva processual, a psicologia positiva, que a gente vai ver com a sigla PP, e o programa de Mindfulness, o MBHP, na modalidade online no tratamento de pacientes que desenvolveram o TEPT no contexto da pandemia COVID. Aqui, né, para esse trabalho, o Marcelo De Marzo, né, foi o meu orientador, o Dr. Irismar, o co-orientador, e eu trago aqui o professor Leonardo, da Federal, né, de Pernambuco, que participou ativamente do estudo primário, que é de onde derivam os dados do meu mestrado, a Érica, né, que eu sou aluna dela também aí há mais de 10 anos, por ela ter permitido, né, e me proporcionado essa contrapartida, porque eu entrei na pesquisa dela, e aí depois foi surgindo, né, essa possibilidade do meu mestrado. O professor Marcelo e o professor Irismar, né, que quando eu falo que a gente dá um Google, assim, no nome deles, a gente assusta um pouco, mas de perto a gente vê que são professores acessíveis, simples, competentes, assim, próximos, né, de todos nós do grupo. E aí eu me lembro que quando eu comecei a fase de escrita, né, eu vi o gap que eu tinha aí né, de escrita científica, e tenho ainda, né, mas o Marcelo disse, Flávia, é por isso que você está aqui, fica tranquila, o mestrado é para isso, é para você aprender. Então, essas foram as pessoas aí que eu me relacionei e que contribuíram, então. Então, eu quero trazer, né, o contexto dessa pesquisa, que foi o contexto que a gente se lembra, né, o dia em que a Terra parou, né, lá em 2021, 2022, a gente estava num cenário que, se a gente fechar os olhos e tentar lembrar, né, eram pessoas, muitas vezes, sem reserva financeira, cheias de incertezas, de inseguranças, sem acesso à saúde, né, e muitas vezes perdendo pessoas queridas e a gente não tendo respostas. Então, o N dessa pesquisa, né, essas 57 pessoas que vivenciaram esses tratamentos, além de terem vivido tudo isso que todos nós vivemos, elas preenchiam critérios, né, para o estresse pós-traumático ativo. E o estresse pós-traumático, ele está associado a um elevado sofrimento, a um prejuízo funcional, a índices de comorbidades, né, ansiedade, quadros de depressão, um reflexo na vida muito importante, e a esquiva que o paciente com esse transtorno tem, ela pode dificultar tanto o início quanto a permanência nos serviços de cuidado. E aí, quando a gente fala desse contexto de Covid, né, que foi o que a gente viveu, a gente poderia estender, então, esse entendimento do que a gente vai conversar hoje para outros contextos, talvez, né, de desastres naturais, de guerras, onde as pessoas estão ali com um cenário real e ameaçador. E aí, diante desse cenário, as intervenções online, ali, elas possibilitaram o acesso ao tratamento, porém, a gente sabe que a eficácia de uma intervenção, ela não garante o impacto populacional. Né? Para produzir benefício, as pessoas precisam permanecer e conseguirem, né, executar e permanecer aí nas intervenções. Então, esse estudo, ele vai responder a pergunta de, será que essas 3 intervenções que já se mostraram eficazes, elas são aceitas e viáveis nesse contexto e com essa população? E aí, na área da saúde, quando a gente busca a literatura, como eu respondo, né, essa pergunta, a gente encontra a aceitabilidade como um conceito, né, que apesar de o dado quantitativo que nós vamos utilizar, que é avaliar a permanência no tratamento, ele contemplaria a percepção e a satisfação dos pacientes e dos terapeutas aí sobre as intervenções. Enquanto a viabilidade é a capacidade de implementar essa intervenção conforme ela estava planejada, inclusive considerando a integração aí dos serviços, a serviços clínicos regulares. E aí, o que a literatura nos traz em relação a tratamentos, né, do estresse pós-traumático? 62% dos estudos de aceitabilidade e viabilidade, eles são americanos, né, é um predomínio de estudos com veteranos de guerra. Nessa população de veteranos de guerra, em média, 51% abandonam os tratamentos, né, que são predominantemente de exposição prolongada ou de terapias cognitivas. Os sintomas, como a própria evitação, a desconfiança, né, inclusive da possibilidade de melhora,
o embotamento afetivo, a hipervigilância, podem comprometer aí o estabelecimento de uma aliança terapêutica e aumentar as taxas de abandono, especialmente em intervenções que exigem a exposição aí a memórias traumáticas, ou o engajamento ativo do paciente. Deixa eu só, pera lá. O TEPT ainda é um quadro de difícil manejo na literatura, né, preciso muitas inovações na nossa área. A aceitabilidade e a viabilidade são altamente dependentes, né, do formato de intervenção, do grau de suporte humano envolvido e das condições práticas de implementação. As taxas de abandono, elas podem estar mais relacionadas às dificuldades inerentes ao tratamento, né, do TEPT, desse tipo de transtorno, do que especificamente aquela modalidade de intervenção. E a percepção do agravamento dos sintomas, né, a sensação de que a pessoa tem que ela está piorando com o tratamento, e às vezes dificuldades práticas ali de rotina, como privacidade, agenda, podem, né, estar associadas ao abandono. E, via de regra, as pessoas que concluem os tratamentos, elas avaliam esses tratamentos positivamente. E aí, qual foi a lacuna nessa literatura, né? A maioria dos estudos avalia eficácia dos tratamentos, menos estudos avaliam aceitabilidade e viabilidade. Desses que estudam aceitabilidade e viabilidade, menos ainda, né, com intervenções online, e não sabemos ainda quais fatores influenciam a permanência ou não do paciente nesse tipo de tratamento, né, que vai sendo avaliado a sua eficácia. E, por fim, uma lacuna, né, que eu fiquei surpresa na revisão de literatura, é a ausência de estudos brasileiros, né, na aceitabilidade e viabilidade de tratamentos online para estresse pós-traumático. Então, esse estudo, ele é um estudo observacional, retrospectivo, quantitativo, com dados secundários, né, de um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, simples cego, que atuou com 3 braços, entre 2021 e 2023. Então, como eu comentei, o doutorado da Érica, né, é orientado pelo professor Erismar, na UFBA, no qual, né, eu trabalhei, né, nessa pesquisa junto com ela, avaliou a eficácia dessas 3 frentes de tratamento: a psicologia positiva, a TCP e o mindfulness. E aí, como dados secundários, né, não houve uma nova coleta, né, para minha pesquisa, como dados secundários, o professor Marcelo, como meu orientador, né, me orientou aí na análise, então, da aceitabilidade e viabilidade desses tratamentos. O funil, então, né, desses participantes, então, 564 pessoas manifestaram interesse, né, após a divulgação da pesquisa, e dessas 564 pessoas, elas foram passando por triagens, por avaliação através das escalas, pelos avaliadores cegos, né, para confirmar o diagnóstico e pontuar ali a gravidade do transtorno. Então, desses 564, 57 pacientes foram randomizados para receberem uma das 3 intervenções. As 3 intervenções, elas foram aplicadas em 14 sessões individuais online, a psicoterapia positiva, a psicologia positiva, a TCP e o mindfulness. E aqui uma ressalva, em relação ao mindfulness, o protocolo original, ele é aplicado em grupo. E aí, para este fim, para essa pesquisa, ele foi adaptado para um formato individual. E aí eu vou entrar, então, nos resultados, onde a aceitabilidade, eu trago a taxa de retenção, porque a gente parte do princípio que se o paciente permanece no tratamento, significa que ele, né, que é aceitável, e a viabilidade, que é dos pacientes que concluíram, quantos fizeram as 14 sessões. Então, a amostra, ela foi composta por 57 participantes, todos com diagnóstico de TEPT, randomizados nesses 3 grupos, análise por intenção de tratar, e a definição, né, foi dividida: pacientes que faziam 7 sessões ou mais eram considerados que completaram os tratamentos, de 1 a 6 sessões não completaram,
e pacientes que não chegaram, foram randomizados, avaliados, mas não chegaram a iniciar o tratamento, nós consideramos como desistentes. Os tratamentos, então, eles foram aceitos de forma diferente, né, nessa população estudada. A gente observa que a aceitabilidade da psicologia positiva e da TCP de 91% e 84%, a aceitabilidade global de 73%, que converge com a literatura, né, a taxa de abandono, e o mindfulness com aceitabilidade de 47,6%. E a análise estatística identificou que foi uma diferença estatisticamente significativa. Em relação ao momento, né, em que as pessoas deixaram o tratamento, nós não encontramos diferença estatística, porém, nós observamos que 80% dos abandonos, eles aconteceram nas sessões iniciais. Então, de 15 pessoas que não concluíram os tratamentos, 30% não chegaram a iniciar, e 47% iniciaram, mas concluíram, né, mas saíram do tratamento até a sessão 3. Desse total de participantes, 73% concluíram as 14 sessões, né? Então, lembrando que viabilidade eu considero cumprimento das 14 sessões. 73% na psicologia positiva, 69% na terapia cognitiva processual e 47% no mindfulness. Então, teve uma tendência de menor viabilidade no grupo de mindfulness, e um dado para a gente observar é que dos que não abandonaram o tratamento, 80%, ou seja, 17 pacientes de 21 que terminaram o tratamento na psicologia positiva, eles fizeram as 14 sessões, em TCP, 9 de 13, e no mindfulness, 100% dos pacientes que iniciaram e aderiram, eles foram até a 14ª sessão. Então, ou desistia logo no início, ou permanecia até o final. Então, esse foi um dado encontrado. Os motivos de abandono, né? Então, o abandono ele é relatado como um indicador de aceitabilidade, mas a sua interpretação ela é limitada quando as razões desse abandono elas não são reportadas. E aqui, nos nossos dados, 53% dos abandonos não tem motivo conhecido, motivo identificado. A caracterização da amostra, né, então aqui a gente vê a distribuição nos 3 grupos, as características sociodemográficas e clínicas iniciais, elas foram semelhantes entre os grupos, então não tem diferença estatística que explicaria essa diferença de aceitabilidade e de viabilidade. E a gente volta para a hipótese que nós fomos buscar, né, que a gente foi testar. Será que essas intervenções, elas são igualmente viáveis e aceitas, ou elas têm diferenças entre si? Né? E aí, nós confirmamos a hipótese 2, de que elas apresentam diferenças, e com esses achados, né, o mindfulness tem menor aceitabilidade e viabilidade, os abandonos aconteceram nas sessões iniciais, as variáveis sociodemográficas e clínicas não explicaram, né, essas diferenças, e o estudo sugere uma influência de características aí do protocolo ou, né, do processo de implementação, como algo a ser explorado para explicar essas diferenças. E aí, mesmo não tendo dados qualitativos, nós exploramos aí, então, possíveis preditores de abandono, né, ou de permanência, tendo como referência uma meta-análise que foi publicada. Inclusive, nessa meta-análise, a gente vê essa taxa global de abandono, né, aparecendo. Então, de 823 participantes dessa meta-análise, 27% abandona, né, os tratamentos, é uma taxa comum. Então, quando a gente foi explorar esses possíveis preditores, a gente encontrou, a gente usou como referência o que esse estudo traz. E aí, olhando, então, a gravidade do TEPT, será, então, tem a ver, né, com aceitabilidade? Não houve uma associação significativa, mas tem uma ligeira maior gravidade nos pacientes que não completaram os tratamentos. O tipo de trauma, então, né, ele pode impactar, dependendo do tipo de trauma. As taxas de abandono, elas foram, né, relativamente homogêneas aí entre as categorias, né,
Então, dos abandonos que nós tivemos, os tipos de trauma, eles tiveram foram homogêneos aí entre as categorias. Então, não encontramos que o tipo de trauma fosse uma variável que impactaria. Aí nós checamos a aderência dos terapeutas com a aceitabilidade, checamos as gravações que estavam disponíveis, e naquelas gravações disponíveis houve aderência. Então, não tem evidência de comprometimento aí da aplicação dos protocolos, pensando na aderência aos tratamentos. Uma outra variável seria a gente olhar a aliança terapêutica, porém, com uma ressalva, né, de que apenas 2 dos 15 participantes que abandonaram, eles possuíam dados da CALPAS, que é a escala de aliança terapêutica que foi utilizada no estudo primário. Por quê? Porque a maioria das desistências foram antes da sessão 4, e a sessão 4 era o momento que era aplicado pela primeira vez essa escala. Então, a hipótese de que essa aliança precoce protege contra o abandono, ela não pôde ser devidamente testada, né, nessa amostra. Um outro dado exploratório seria em relação ao diário de campo, né, a organização do serviço, e aí aqui eu faço uma analogia muito mais com atendimento ao cliente, né, vamos pensar assim, onde a psicologia positiva, ela tinha um processo de contato, de agendamento, de tempo de resposta mais estruturado, assim como a terapia cognitiva processual, enquanto o braço do mindfulness, ele tinha um processo menos estruturado aí em termos dessa organização para conduzir o paciente durante a jornada dele na pesquisa. Então, torna-se aí uma hipótese plausível para ser testada. O preditor, então, encontrado nesse estudo, né, o único preditor significativo foi a alocação no grupo de mindfulness, e na literatura que eu comentei, nessa meta-análise, os 2 preditores encontrados, idade mais jovem e ser militar ou veterano de guerra, né, que prediziam aí o maior abandono. Outras variáveis não tiveram significância ou também não foi possível testá-las. Falando de limitações, né, eu trago aqui o tamanho amostral reduzido, nosso N de 57, porém, em toda a revisão de literatura, o nosso N ele é muito semelhante aos disponíveis. Então, se a gente pegar a própria meta-análise, a média é um N de 33. Então, é um tamanho amostral reduzido, mas também é um cenário muito parecido com os demais estudos. Nós tivemos o desbalanceamento entre os grupos, na randomização, o fato de não ser um estudo misto, né, qualitativo e quantitativo, por conta de dos nossos dados serem dados secundários, né, de um estudo que já estava rodando. A aliança terapêutica ser só na sessão 4, após 80% dos abandonos terem, né, já ocorrido, o que gera aí um possível viés de sobrevivência. A gente só sabe o que aconteceu, né, com os que ficaram, e nós não sabemos o que houve, né, não identificamos o que houve com quem desistiu. A amostra das gravações para checar a aderência dos terapeutas foi uma amostra de 20%, então nós consideramos uma amostra pequena, isso pode ser uma limitação. Os intervalos de confiança amplos. E aí, aqui na discussão, né, a gente situa, com os estudos que nós usamos de comparação, em 3 grupos, né. Então, nós temos intervenções que são consideradas de alta retenção, acima de 80%, e aqui a psicologia positiva e a cognitiva processual se encaixam, né, nesse quadro. Nós temos intervenções com retenção intermediária nos estudos, de 50 a 79, e intervenções com baixa retenção. E esses estudos, né, eles indicam, mas eles também não explicam, né, não tem uma explicação que vai contemplar, apesar de aparecerem questões ligadas à qualidade de conexão com a internet, a privacidade. É comum as pessoas alegarem que não vão seguir o tratamento porque não tem privacidade, né, no ambiente doméstico e tal.
Então, assim, a aceitabilidade das intervenções online para estresse pós-traumático, ela deve ser, né, compreendida como resultado dessa integração, dessa interação entre o modelo terapêutico, o perfil clínico dos participantes e aspectos operacionais daquele serviço que está sendo oferecido. As intervenções que oferecem maior estrutura inicial, mediação clínica ativa e uma menor exposição precoce a conteúdos potencialmente aversivos parecem favorecer, né, o engajamento e a permanência, contribuindo para a sua implementação em contextos remotos. E embora as intervenções baseadas em mindfulness, né, tenham aí seus benefícios reconhecidos em diferentes contextos, os resultados sugerem que em paciente com TEPT, o formato individual, que não é o seu original, né, e as demandas do protocolo, aí elas podem requerer adaptações. Então, a conclusão, a psicologia positiva e a terapia cognitiva processual apresentaram uma maior aceitabilidade e viabilidade comparadas ao mindfulness. O abandono, ele se concentrou nas fases iniciais do tratamento. A aceitabilidade e a viabilidade podem estar condicionadas a fatores, então, de engajamento inicial. A alocação no mindfulness foi o único preditor significativo de abandono. Permanecer no tratamento, né, a gente vê que é tão importante quanto a própria eficácia da intervenção. E elementos como organização do fluxo de atendimento pré-tratamento, tempo de resposta da equipe, alinhamento de expectativa no início das sessões, e essa clareza do processo terapêutico, elas podem influenciar a permanência dos participantes, indicando às vezes que fatores operacionais eles devem ser considerados conjuntamente aí as características da técnica terapêutica. Então, estudos futuros, eles, entre aspas, né, eles devem investigar mecanismos envolvidos no abandono precoce e desenvolver estratégias para aumentar esse engajamento. E aí, nós ficamos, né, com algumas perguntas do que poderia explicar esses resultados, né, então, uma delas, as características do protocolo de mindfulness, né, especialmente após a sua adaptação para o formato individual, podem ter tornado essa intervenção menos aceitável? O fato de não ter um espaço de maior mediação clínica, análise cognitiva e acolhimento das experiências, né, como a terapia cognitiva processual e a psicologia positiva tem, poderia explicar esse abandono, né, esse alinhamento de expectativa, que a pessoa vai para uma psicoterapia, talvez criando, né, um cenário que ela espera. O alinhamento de expectativa com o paciente no início poderia ter melhorado essa taxa, né? E, por fim, a natureza das práticas de mindfulness, ela pode representar um desafio específico para pacientes com TEPT, especialmente quando associada à necessidade de autorregulação e tolerância, né, a essas experiências internas. Então, eu deixo essas 4 perguntas, né, e trago aqui o que esse estudo ele pode nos ensinar além desses resultados, né? Sobre recrutamento, que foi um desafio que nós vivemos, né, no estudo primário, a gente desejava um N muito melhor, né, muito maior, talvez 3 vezes maior no mínimo. Há uma demanda reprimida por cuidado em saúde mental, né? Então, será que integrar a pesquisa com serviços de assistência em saúde mental pode aumentar o recrutamento, né, e o acesso ao tratamento? Porque nós temos aí, né, uma população carente de cuidado em saúde mental, e temos pesquisas acontecendo, né, então como integrar melhor isso? Sobre método, né, quantitativo e qualitativo, quem abandonou, em que momento abandonou a gente sabe, mas por que abandonou, né, e só sabendo por que nós perdemos, né, por que teve esse abandono, a gente consegue ajustar esses tratamentos, né, e é uma importante agenda aí, né, para pesquisas futuras. E sobre a pesquisa em saúde, né, que compreender a permanência, o engajamento e a experiência do paciente pode ser tão relevante quanto avaliar a eficácia clínica aí de uma intervenção. E aí, talvez o principal aprendizado, né, que eu fico desse estudo tenha sido que o desafio vai além de desenvolver intervenções eficazes, né, a gente precisa garantir que elas sejam aceitas e viáveis para as pessoas que mais precisam delas, que só faz sentido uma intervenção se as pessoas puderem se beneficiar dessa intervenção para resolver, né, as suas dores e as suas necessidades.
Bom, é isso, então agradeço a atenção e fico à disposição aí para as considerações da banca. Obrigado, Flávia, pela apresentação. Então, a gente parte para a parte de arguição, e aí, né, entendendo a limitação da professora Ângela e usando o critério de ordem alfabética, dá certo. Então, a gente Uhum, vai uhum. começar pela professora Ângela, agradeço, né, a sua participação, ter aceito o nosso convite. Então, pelas regras, né, até 30 minutos para suas considerações e também para a Flávia responder. Pode ser feito sequencialmente ou no formato de diálogo. Fique à vontade, professora. Então, pessoal, Maria muito Ângela? obrigada. Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Flávia, Então, podia tirar a apresentação, ótimo. E assim eu vejo mais. Tá, já, obrigada. E parece que tem gente querendo entrar na sala também, Flávia. Eu autorizei todos agora, eu entrei aqui, autorizei. pronto. Então, em primeiro lugar, eu saúdo a todos aqui que estão chegando também e agradeço de coração o convite. Fiquei muito feliz. Muito obrigada, doutor Marcelo, doutor Irismar, Flávia, não é? Estar aqui com os colegas. Fiquei muito feliz mesmo, por várias razões. Estou lendo um trabalho de muita qualidade, um trabalho que se debruça sobre uma das atividades mais difíceis que eu considero, que é a pesquisa na área clínica, não é? A gente tem temos uma tradição assim, é difícil a gente encontrar pesquisas clínicas, e você se deparou com várias dificuldades, você narrou essas dificuldades, mas ainda assim você foi atrás, Flávia, você fez, então eu gostei muito, agradeço de estar aqui de coração, gostei bastante. Então, a minha avaliação, já vou adiantando, ela é bastante positiva, muito mesmo, o seu trabalho está muito bem organizado, muito bem estruturado, novamente, aí os parabéns para o orientador também, co-orientador, e você também, não é? Então, ele tem mérito científico claríssimo, não é? Você investiga uma coisa muito pouco investigada realmente, não é? Talvez no mundo, e aqui no Brasil, realmente, eu acho que não tem nada, não é? A questão da aceitabilidade e viabilidade, ainda mais em um contexto específico, não é? De TEPT, ok, dentro da pandemia, mas TEPT, não é? E eu não fiquei encantada de ter visto isso. Então, vou também dizer assim, eu acho a sua dissertação muito original, e num mestrado nem se requer tanto, não é? Para mim, isso está quase num nível de doutorado, porque você apresenta uma coisa, um estudo, na minha opinião, inédito, apesar de usar dados secundários, mas toda uma análise, um raciocínio aí interessante de pesquisa, que contribui bastante, não é? Você faz essa comparação de aceitabilidade, viabilidade, intervenções online, não é? Com a TCP, com a positiva e a de mindfulness, né? Então, você faz uma boa revisão também de literatura, você tem estudos aí recentes, e justifica tudo muito bem. Então, você tem pontos muito fortes, eu estou ressaltando eles aqui, que me chamaram muito a atenção positivamente, não é? Você faz esse, então, utiliza os dados provenientes de um ensaio clínico randomizado, multicêntricos ou avaliadores cegos, utilizou instrumentos também padronizados, o CALPAS-P, o CAPES, não é? Você tem muita preocupação com a questão da aderência dos terapeutas ao modelo, isso também foi muito importante mesmo, e você descreve claramente, não é, todos os protocolos e todo o seu procedimento, que facilita muito a leitura e até críticas, não é? Que sempre qualquer trabalho vai ser passível de pequenas críticas, mas nada que inviabilize, é só assim, a gente tem que catar e tem que porque você mesma coloca nas limitações, você mesma já faz esse trabalho, não é? Ou seja, ele é um trabalho bem maduro, ele é um trabalho com muita responsabilidade, você faz a pesquisa, mas você reflete sobre ela, e a sua apresentação também, muito boa, excelente, não tinha falado, mas também muito boa. É qual é o meu principal ponto para a gente refletir aqui, feitas essas considerações, não é? Você
você faz uma afirmação, e corretíssima, não é? Que aceitabilidade e viabilidade, eles são construtos, embora próximos, mas eles são construtos diferentes. Só que quando você operacionaliza, você utiliza os mesmos indicadores. Então, isso me deixou, assim, com uma questão, assim, só para precisão conceitual. Não é uma coisa complicada, não é nada de estrutural, mas é que você, quando você faz aqui ali, na página 19, você lista os seus objetivos, no fundo, eles podem ser ali reescritos para sintetizar, para falar, não tem problema você usar os mesmos indicadores, porque há algumas limitações que você não pôde manejar, mas aí na escrita dos objetivos aqui na página 19, você pode melhorar e não prometer tanta coisa que você não pode, acaba, na verdade, não entregando. Então, seria uma primeira observação, não é? Eu acho que aqui eu nem vou te pedir para fazer um comentário, mas se quiser comentar, pode mesmo. Não, é um ponto mesmo que se sobrepõe, né, na revisão de literatura, se sobrepõe mesmo essa questão da viabilidade, né, eu prever que se eu consigo executar aquele tratamento é porque ele é viável, e se as pessoas permanecem, se eu conseguir executar é porque as pessoas permaneceram, e se as pessoas permaneceram, ele é aceito, né, então faz todo sentido, eu vou me atentar para a redação aqui dos objetivos na versão. Só um pequeno detalhe, que senão parece que ficam coisas muito distintas quando E não são, foi. na verdade, né? Uhum. Isso, porque não foi possível uma operacionalização de outra forma, mas isso não é um demérito ao seu trabalho. Sim. Seu trabalho é grandioso, ele é gigante. E a reflexão, agora, só um parênteses, professora, na viabilidade, eu ouviria muito o terapeuta, o instrutor, né, para entender a experiência dele com aquela população, naquele contexto, né, com aqueles recursos, aí eu levaria para a viabilidade, e a experiência do paciente que vivenciou para a aceitabilidade, né. Mas não foi o caso, né? Isso seria numa coleta em um estudo que estivesse começando. Exato. Você poderia trabalhar dessa outra forma. Em relação, eu vou me permitir discordar de um pontinho que vocês colocaram em relação às limitações. Você coloca várias limitações, uma delas, você se refere ao fato de que a medida de aliança terapêutica, ela é feita na 4ª sessão, aí você, poxa, mas aí as pessoas já tinham ido embora, então não deu para ver. Aí eu pensei assim, mas como é que eu posso medir aliança terapêutica na primeira sessão? É impossível, não tem. Assim, então eu não vejo isso como crítica, embora você tenha pontuado, não é? Mas eu preciso ter um mínimo de sessões para aí sim checar. Perfeito. Está havendo algum abandono? Não sei se pela aliança terapêutica, ou até também a pessoa já desde o início não foi com a cara desse terapeuta. Tá bom, já é um indicador, eu não vejo exatamente como uma limitação, mas um procedimento correto metodológico. Eu ia chamar a atenção se você tivesse aplicado na primeira sessão, né? Então, eu acho que está correto, não é uma limitação, pessoa. Agora, uma coisa que realmente eu queria te ouvir muito, Flávia, foi a questão da adaptação do modelo de mindfulness, porque ele muda, não é, a sua estrutura original, e você usa aí eu acho que seria o ponto de crítica que eu faria, porque você usa os 2 modelos, o de psicologia positiva e o de TCP, você usa no formato original, com aderência, não é o protocolo, mas o de mindfulness, não. E aí, a minha dúvida, você está comparando 2 modelos originais com um modificado? Entendi. Você entende? Isso me incomodou inclusive na conclusão, porque a conclusão que você extrai, houve menor retenção, menor viabilidade, menor aceitabilidade do modelo modificado, mas aí então você está fazendo um teste, está querendo ver um outro formato de mindfulness, porque eu imagino que ele, no seu formato original, ele tem uma robustez, ou os resultados pudessem ser diferentes.
Ele é em grupo, isso faz uma imensa Muita diferença. diferença, exato. Faz muita diferença. Uhum. Nesse caso, para mim, eu acho que faz. E o público, de alguma forma, respondeu a isso. Até com desistência, não é? O formato de grupo, ele muda muito, são 2 horas no formato original, perdão. É individual, 1 hora. Eu não estou comparando o modelo, então não dá para, na conclusão, você tem que fazer essa consideração. É um formato adaptado. E aí é que ele não ganha, não é? Você não está fazendo a comparação real de 3 modelos. Mas eu Sim. queria te ouvir sobre esse ponto. A adaptação, né, do Mindfulness, ela foi feita para esse estudo, e aí eu não sei se nesse contexto da banca o professor Marcelo, né, pode entrar para contar um pouco dessa história da adaptação, mas como a gente parte do princípio que a eficácia dele foi, a eficácia do Mindfulness no estudo original, no estudo primário, foi testada já nesse modelo adaptado. Então, se eu pensar num raciocínio de que houve uma adaptação para o estudo primário, eu testei essa adaptação, ela se mostrou eficaz, né? Assim como a psicologia positiva e a TCP, a gente transita para esse outro universo, mesmo que eu não tenha outros comparativos de literatura com um atendimento individual, né? O que é uma característica bem diferente do Mindfulness, e isso foi fruto de muita, né, conversa, né, professor Marcelo? Que esse é um ponto, porque quando a gente pensa em um tratamento que ele é predominantemente com estratégias de meditação atencional, que a nossa população ocidental, via de regra, não tem essa prática. Quando eu estou em grupo, e a própria condução do grupo, né, o compartilhar, aquele momento, então isso ficou um ponto de atenção mesmo, né, mas eu não sei, Marcelo, como é que você pode entrar agora ou não, né, sobre essa história da adaptação lá quando o ensaio clínico foi desenhado. Eu posso comentar assim, né? A gente adaptou o protocolo de Mindfulness para poder ser comparável, né, com os outros. Então, o conteúdo não foi perdido, todo o conteúdo foi mantido, mas foi adaptado para o formato individual e se perde, logicamente, né, o componente grupal, que é bastante importante em Mindfulness, né? Mas a minha hipótese é que não foi esse o problema exatamente, né? O problema foi realmente a característica da intervenção, como a Flávia comentou. Mas eu não vou responder pela Flávia. Então, que característica é essa, Cláudia? As outras hipóteses, né, de que o paciente em sofrimento, né, para o estresse pós-traumático, ele tem algumas necessidades e algumas questões são muito aversivas. E os exercícios de mindfulness, né, quando a gente faz as práticas formais, por exemplo, eles pedem um contato muito grande com as sensações corporais, né, com uma observação sem julgamento e principalmente sem se esquivar dessas sensações. E o paciente com TEPT, o que ele mais faz, né, é se esquivar de qualquer estímulo que vai gerar aquele sofrimento da memória traumática. Então, esse ponto de interrogação de que essa característica pode contribuir muito mais para esse abandono, fica como uma pergunta de pesquisa. Ainda quando eu compartilhei com a Érica esses resultados, ela falou, nossa, temos aí uma janela de pesquisa para, né, também para olhar. Então, acho que é um pouco por aí, né? E a questão mesmo de alinhamento de expectativa, eu também fico com essa sensação, né, de que a pessoa, ela chegou para uma psicoterapia e ela talvez tenha na cabeça, eu vou falar o que eu sinto, a pessoa vai me dizer o que isso significa, e quando a gente olha, né, a prática do mindfulness acontecendo mesmo na sessão individual, é muito diferente, o instrutor, ele não tem no seu protocolo, né, esse espaço de mediação clínica que uma terapia cognitiva tem. Então, essa minha hipótese também dessa mediação clínica, as pessoas sentirem assim, então não é o que eu pensava, né? Então, esse tratamento eu não quero fazer, vamos pensar. Né? Mas são questões exploratórias, né, que
Talvez fosse muito rico conversar com essas pessoas, né, com essas 15 pessoas que abandonaram os tratamentos, para a gente poder, de fato, entender e fazer, né, enfim, tomar as providências. Uhum. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, olha só, só uma última consideração, você faz na página 40, você faz como se você tivesse, eu não entendi se você fez algum estudo estatístico fazendo uma correlação, é só para entender mesmo, sobre aceitabilidade e viabilidade, que aceitabilidade aqui você está colocando como permanência da pessoa ao tratamento, e a viabilidade, você está trabalhando como a adesão do terapeuta ao protocolo. Você faz esse estudo, alguma correlação entre eles dois? Ou só colocou aqui um quadro para mostrar a definição operacional dos construtos? A definição operacional é essa, com base mesmo na literatura, né? Quando vai se chegar à aceitabilidade e viabilidade. A viabilidade é a capacidade de execução, né? E não Sim. só de aderência. É. Mas faltou a Sim, fonte, sim. talvez, aqui, né? Deixar melhor descrito. Porque eu não sabia se você ia fazer eu acho que não fez, não é um tratamento estatístico sobre isso, não é? Mas ficou forte a questão da adesão aqui, não é? Essa execução, mas também a adesão aparece no texto, pelo menos. Olha, de minha parte, Flávia, é isso. A última pergunta, para finalizar mesmo. Você acha que esses achados, eles são importantes para a TEPT fora do contexto pandêmico? Eu penso que sim, porque a característica, né, o funcionamento do transtorno, né, ele tem uma característica muito forte, né, quando a gente vai cuidar de um paciente com TEPT, ele não tem tanto vínculo com o trauma, né, e normalmente os traumas, eles se fazem por serem uma marca, né, uma experiência emocional muito forte. Então, eu vejo que a dor da pessoa que tem um TEPT, o trauma dela, ele pode ser proporcional ao que nós vivemos numa pandemia, mesmo não tendo vivido uma pandemia. Então, esse é o meu ponto de vista. De minha parte, eu só reitero aí os parabéns, obrigada pelos seus esclarecimentos e, de novo, todos aí de parabéns. Obrigada, professora, pelo seu tempo, e aí, bom congresso, se precisar, né, se sair daqui da reunião. Não, eu vou ficar com o celular, eu vou botar o earphone, que aí eu posso fazer o credenciamento, por isso que eu entrei pelos dois lugares, e agradeço a gentileza, doutor Marcelo, por essa... Com certeza, fica à vontade, né? A gente só vai se reunir depois para fazer a conclusão. Sim, por isso que eu vou ficar com o fone. E agradeço muito a sua leitura atenta, as considerações, né, muito pertinentes, e a participação aqui na banca, é um prazer, uma honra para a gente. Obrigado, professora Ângela. Eu passo, então, para o professor Kurt, fica à vontade, professor. Bom, vocês me escutam bem, não é? Muito obrigado pelo convite, Flávia. Fico honrado também estar aqui com pessoas muito queridas da psiquiatria e da psicologia. E o seu trabalho é muito legal, primeiro porque ele quebra um ensaio clínico, que é uma fonte de evidências muito robusta, mas ele tenta ver por dentro do ensaio clínico. E isso é uma parte que me interessa muito. A gente está olhando aqui alguns mecanismos, alguns processos internos que são capazes de definir se o paciente vai melhorar ou não, se o paciente vai receber, como você bem falou naquele seu slide final, não é? Vou fazer alguns comentários aqui, de forma muito respeitosa, e para que isso vire um artigo bom e provavelmente pioneiro em termos de Brasil aqui, como você também falou, da escassez de pesquisas com este objetivo aqui no nosso país. Bom, aí eu li, depois de ler todo, aí veio alguns insights, né? Eu acho que a gente não deve colocar a ênfase de que foi uma falha inerente ao MDHP em si, porque houve falhas estruturais no contexto pandêmico,
tá? Então, não dá para concluir, óbvio, que é pelo NBHP em si, ao meu ver, tá? Claro, você vai discutir com o seu orientador e ver se isso faz sentido. Outra coisa, houve um ensaio clínico já publicado que mostrou, inclusive, que ele é eficaz, que foi equiparável às outras condições. Então, isso tem que ser muito bem amarrado nesse artigo que você vai publicar e deve publicar, para que não fique contraditório. Mas também não podemos retirar do contexto de que o ensaio clínico foi feito no contexto pandêmico e isso influenciou a própria execução do ensaio clínico. Talvez de uma forma muito transparente e honesta, isso possa ser colocado, isso enriquece, ao meu ver, né, que foi, o ensaio não pôde ser concluído, né, e isso respeita as terapias envolvidas, né. Outra coisa, eu sugiro também que o maior problema, infelizmente, é o termo viabilidade, como a professora Ângela falou, né? Aceitabilidade dá para entender muito bem porque você mediu taxa de dropout e de retenção, que a literatura traz como uma das medidas de aceitabilidade mesmo. Agora, viabilidade é o mais confuso, até pelo conceito. Eu fui pesquisar fora o que é viabilidade, aí tem uma série de camadas do que é, e às vezes se sobrepõe mesmo. Então, talvez você deva manter viabilidade, mas você definir do seu jeito, até para o leitor não ficar confuso. Ah, tá. O problema é que ela definiu viabilidade desse jeito, mas se tiver amparo na literatura, ok, né? Mas tirar o conceito sobreposto, que é de retenção, isso confunde muito, 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 muito. Que eu acho que a professora Ângela citou, confunde realmente. Tudo bem, a literatura fala que se sobrepõe, né? E aí fico pensando, mas foi feito um ensaio clínico, será que realmente, talvez viável seja, aí eu estou especulando, por favor, mas o problema seja que, do jeito que foi montado aqui, a aceitabilidade caiu por um motivo que eu vou sugerir daqui a pouco. Muito bem. Outra coisa que você deve fazer também é definir também a aceitabilidade. Estou até me repetindo, só para você dizer, olha, a aceitabilidade está medida aqui, porque você não mediu o efeito colateral, você podia até medir quantos pioraram e fazer um desmantelamento do ensaio clínico, só que daria muito trabalho, claro, daria outras pesquisas, outros artigos, mas assim, é sua linha de pesquisa isso aqui, então dá para ir colocando aí para os próximos anos, né? E define a aceitabilidade do jeito relacionado a dropout, que é o dado duro e bom que você tem, né? Prosseguindo, você fez uma revisão de literatura. Se eu não me engano, foi uma revisão sistemática. Aí eu coloco aqui. Claro, aqui tem o formato da tese da sua instituição de ensino, do jeito que está aqui, ok. Mas isso aqui, certamente, se você tiver fôlego, dá para ser uma outra pesquisa, uma revisão sistemática. Não sei se já está aí. Porque você fez, né? Colocou os dados, provavelmente você tem os descritores booleanos. Isso aqui é uma revisão sistemática. Eu acho que dá para extrair os dados. Então, só fica só... na hora do artigo, você não vai poder citar, no artigo principal, você não vai poder citar, eu acho, a revisão da literatura, que você fez uma revisão de literatura para isso. Talvez você publique a revisão de literatura e use ela para dar substância para os seus dados. Só ideias, tá? E aí, na página 21, aqui, quando você fala assim, nós fizemos uma revisão de literatura para contextualizar as evidências. Eu não gostei dessa palavra, você deveria usar uma palavra mais clara, para definir algo como, nós fizemos uma revisão sistemática com o objetivo de sistematizar as definições no contexto psicoterapêutico e do TEPT, alguma coisa assim, porque essa palavra ficou vaga.
né? E claro, estou falando com muito respeito aqui, só no sentido da pesquisa mesmo. E lá na hora que você, caso você publique, você tem que colocar lá os descritores da revisão sistemática, aquela coisa toda, né? Aí eu também fiquei pensando, lendo, até porque eu participei de um pedacinho desse estudo, aí quando eu olhei lá, quando a gente comparou psicologia positiva versus TCP versus MBHP, que é modificado, aí o professor me corrige, mas não foi um MBHP original, foi modificado, isso aí, para não quebrar a intervenção, né, para não dizer indevidamente que não é boa, né? Então foi um MBHP modificado. E quando eu fui olhar lá, aí tem um efeito que é o de expectativa. Eu percebi que o efeito de expectativa, por um motivo, isso até seria bom para a MBHP, para que ela se adapte individualmente, que, assim, nas outras terapias, se falou mais dos sintomas, das questões que os pacientes querem falar. Então, é como se os pacientes, quando chegaram no grupo de MBHP, eles viram, eu acho, né? Não sei, você que vai poder me dizer. Isso aqui não é terapia. Eu fui sorteado para o banco, para o grupo, sei lá, para o grupo não terapêutico. Então, isso certamente influencia. E esse é um viés que o ensaio clínico em terapia sempre vai ter, que é o de randomização, que não tem como ser cego. Eles já percebem isso. Então, parece que o MBHP aqui funcionou mais como um controle ativo e o efeito de expectativa influenciou os dados, até porque os abandonos foram muito precoces. Então, isso é uma coisa importante. Mas eu não... É só o que eu percebi, é uma variável que eu percebi e os dados devem se sobrepor à minha simples percepção aqui, né? Aí eu me perguntei, e se fosse em grupo, o que aconteceria? Tem estudos mostrando que não tem diferença entre terapia individual e terapia em grupo, quando bem aplicadas, né? Então, eu acho que foi o efeito de expectativa, assim, tá? Porque foi entregue, então, se as primeiras sessões do MBHP fossem diferentes, de alguma maneira, no contexto dessa comparação, talvez houvesse mais retenção, né? E mesmo assim, aí a gente lembra do ensaio publicado, que foram, em termos de eficácia, não houve diferença. Então, isso tem que ser colocado para interpretar esses dados aqui, né? O que mais aqui? Aí você cita no seu texto que tem muito da percepção na página 27. A aceitabilidade mostrou-se fortemente associada à experiência subjetiva dos participantes. Mas eu não sei se você mediu isso. Foi usado algum questionário de satisfação? Não foi, né? Não. É por isso que isso confundiu um pouco. Claro, ali está na introdução, aqui está na introdução ainda, você está fazendo um panorama. Uhum. Né? O que mais aqui? Claro que para a tese isso ajuda muito, né? No formato de dissertação isso ajuda muito. Mas essas tabelas aqui, ó, ajudam muito porque eu acabei aprendendo mais. Mas parece que você vai medir isso no estudo e não mediu. Aí confunde um pouco. Então, no artigo, vai ter que fazer uma coisa bem limpa para que o leitor não se confunda. Entendi. Porque aqui eu menciono como os artigos que eu revisei fizeram, mas não é o que eu vou fazer, né? Não é o que você vai fazer. Aí, Entendi. Uhum. Entendi. Isso vale como outro artigo, que foi muito interessante ver. Uhum. Né? De novo, confirma que viabilidade é uma coisinha meio chata, difícil de medir, né? Uhum. Aí, finalmente, você definiu isso na página 40. Você mediu aceitabilidade como retenção. E ótimo. Isso aqui fecha. Eu já sei, isso me informa o que eu vou ter que olhar nos resultados. Agora,
Viabilidade, você coloca embaixo a conclusão das sessões. E aí, infelizmente, se sobrepõe e confunde. E deveria ficar mais focado, se for possível, apenas do funcionamento operacional nesse seu estudo, né? Eu até procurei um exemplo assim, de um estudo não viável, mas eficaz. Aí, por exemplo, tem intervenções farmacológicas que a pessoa tem que ir que é eficaz, só que você tem que mobilizar não sei quantos enfermeiros, o paciente tem que ir não sei quantas vezes no No hospital, serviço, né? no serviço. Aí é eficaz, mas não é viável. Enfim. Mas é difícil mesmo, viu? De medir, tá? O que mais aqui? Tem esse ponto de interrogação com a DBT, né? Que é muito eficaz, mas é difícil viabilizar, né? Exato. Boa. Não tinha Terapia pensado. individual, grupo de treinamento de habilidades, consultoria dos terapeutas, o modelo ele é bem completo, mas como que a gente consegue viabilizar? Perfeito. Inclusive, eu vi um artigo, eu estava pensando no fármaco, porque a gente importou dos fármacos, né, essa medida, e tudo bem. Mas esses dias eu vi um estudo de intervenções para suicídio em grupo. A recomendação é que seja individual, que é eficaz, mas em grupo o abandono é de 50%. E o aceitável, como você falou, é de 20 a 27, aí, como você trouxe, né? Então, realmente tem intervenções que têm que ser feitas, no caso do suicídio, individualmente, mas já estou rumo à conclusão. Por exemplo, o gráfico 1, ele é redundante com o gráfico 5, como se tiver, claro, né? Indo lá para viabilidade, você trouxe o dado você colocou indicador de viabilidade segundo conclusão. Aí vamos olhar aqui, o MBHP 47,6. Lá atrás, no medidor de aceitabilidade, no gráfico 1, taxa de retenção, que é igual. Então, é o mesmo gráfico, né? Deixa eu ver aqui. É só NBHP, porque os que completaram o tratamento, 100% fizeram as 14 sessões. Coincide o número. Tanto é que TCP e psicologia positiva, você pode ver que não coincide, porque nós tivemos algumas perdas a partir da sessão 7. Perdão, repita essa informação de novo. Os que concluíram foram os mesmos, a quantidade foi a mesma? Psicologia positiva e TCP, 82% foi até a 14ª sessão. Certo. Os outros completaram, mas fizeram 11 sessões, 12, não foram até a 14ª. No braço do Mindfulness, 100% dos que começaram foram até o final. Então, a aceitabilidade e a viabilidade ficou igual, mas é uma coincidência. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, dos 10 que foi concluíram. um erro da minha interpretação. Tudo bem. Aqui, os motivos registrados para abandono, né, que seria um gráfico muito bonito, mas realmente, a maioria simplesmente some, né? Os pacientes. Não dá para deduzir nada, a não ser que a gente tivesse feito uma avaliação qualitativa da percepção do terapeuta. Mudaria tudo, não sei se cabe mais, mas aí sim, a gente está colocando isso na percepção do terapeuta, razões... Eu até desejei, viu, Remani, mas o Marcelo é experiente em pesquisa, ele abriu meus olhos, ele falou, Flávia, não é tão simples assim. Não é fácil. Me escuta, né, Marcelo? Não coloque para você ter contato com essa amostra de novo, porque É verdade. Boa. o mundo não é tão perfeito assim, né, na hora da Perfeito. execução de uma pesquisa. O que mais aqui? Então, fora esses ajustes, essa reinterpretação, eu não tenho mais... Gostei muito de suas análises aqui de preditores. Nenhum foi preditor, e que não é só do seu estudo. Não, é muito difícil prever quem que vai se beneficiar da terapia. É muito, 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 muito difícil. Muito. Então, isso aqui não é algo do seu... Não é único do seu estudo aqui, sabe? Muito difícil prever. O que mais aqui? É isso. O trabalho é belíssimo.
A discussão ficou muito boa, só esses pequenos pontos. Tá. E obrigada pelas sugestões aí de quebrar o raciocínio em artigos, eu acho que isso me ajudou bastante. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, professor, também pela leitura atenta, né, pelas considerações. Depois eu vou fazer alguns comentários ao final, estou de acordo também. Então, gostaria de passar para a professora Mariângela para ela fazer as suas considerações. Fica à vontade, professora. Bom, primeiramente quero agradecer, né, tá aqui pelo convite, é um prazer enorme acompanhar, né, eu venho acompanhando o caminho da Flávia, e agradecer Marcelo e Elismarco, né, os orientadores desse trabalho. E, bom, quem é o último, né, das arguições, sempre algumas coisas já foram ditas. Mas eu gostei muito do trabalho, gostei muito das colocações, da apresentação da Flávia mesmo, né, como a Ângela colocou, e eu tenho algumas questões, para discutir um pouquinho com você, Flávia, até para ajudar mesmo nessa questão da publicação, que é o que a gente é o próximo passo, né? Não é, a gente pensa às vezes que com a defesa termina, né? Mas termina mais ou menos termina, né? Ainda tem essa outra parte. Bom, quando você fala que você tinha um papel de administradora na pesquisa, você fazia uma gestão da pesquisa, né? Já gerente, eu entendi que você fazia uma gestão na pesquisa. E eu entendi também que este estudo, ele não foi no início, foi durante o processo que veio a ideia e aí de você fazer. O que foi uma pena, porque eu acho que uma das questões mais difíceis de você manter é essa questão da definição dos descritores, como a Ângela apontou, como o Kust apontou, sendo que a gente tem instrumentos de medida validados para o Brasil, né, que poderiam ser utilizados desde a primeira sessão, por exemplo, né? E acho que isso era uma questão que teria resolvido uma porção de problemas. E talvez, né, e eles já têm até tradução e validação, para o Brasil, né? Não sei se você conhece esses instrumentos. Quais, professora, que a senhora se refere? Medida de aceitabilidade. Aceitabilidade e viabilidade. Na revisão de literatura eu encontrei, né, os questionários de satisfação, né, as formas que na literatura se checa, acho que foi até esse ponto que o Remani falou, né? Não, é até com esse nome mesmo, de viabilidade, aceitabilidade, é um pessoal eu estou até aqui, eu estou olhando para os dois lados, porque eu estou com a outra tela, né? Que eles fizeram a tradução AIM e FIM, Medida de Aceitabilidade de Intervenção, em inglês, né, aceitabilidade da intervenção, medida, e a viabilidade, né, de intervenção. E acho que talvez vale a pena você pensar em como fazer isso numa publicação, porque o revisor talvez fala, poxa, mas se já tem uma medida utilizada no Brasil, uma medida quantitativa, e você fez uma medida pelas suas definições, né? Aí, se você quiser, eu te passo depois. Vou te pedir depois, por e-mail. Tá? Obrigada, professora. Então, eu acho que essa é uma questão que precisaria discutir um pouquinho. A outra questão do objetivo geral era o que a Ângela colocou, né, que os indicadores estavam sobrepostos, e a questão das definições e tudo mais, que eu acho que é o que também o Kust coloca, né, das dificuldades aí desses dois construtos. E aí me chama a atenção que a sua discussão, gostei da sua discussão, das suas colocações, mas eu não vi a viabilidade na discussão. Você só discutiu a aceitabilidade.
Uhum. Eu não vi, eu não sei, posso ter, mas eu voltei, eu procurei, não encontrei na discussão por que era viável, por que não era. Aceitabilidade, sim, você fez a discussão. As Tá? perguntas, tá. Uhum. Talvez eu deixei, se é que eu pensei, né, quando eu olhei, por exemplo, para a opinião do terapeuta, que eu não coletei, né, enfim, entendi, vou... Né? Ou talvez, se você não tenha este dado tão robusto, você possa fazer um artigo só com aceitabilidade, né? Se você não tem essa questão tão forte, tão bem explícita, tá? Uhum. Outra questão, aí quando você coloca também para ouvir as gravações, você ouviu as gravações ou foi do estudo primário? As gravações estavam disponíveis e foram dois juízes, né, independentes, não fui eu quem fiz a avaliação de aderência, foram 2 pesquisadores. Tá, então isso vem do estudo primário. As gravações, sim, a análise de Tá. aderência foi na análise secundária. Tá, não, tudo bem. Que mais aqui que eu tinha marcado? Aliança. Eu faço uns rabiscos que às vezes eu mesma não sei direito o que seria. Bom, já está aqui. Quando você fala da aliança terapêutica, né, a Ângela até apontou, né, que era na 4ª sessão, que o abandono era na 1ª e tal, e na sua apresentação e no seu trabalho, muitos dos abandonos precoces, eles nem chegaram na 1ª. Eu acho que é diferente quem nem foi para a 1ª, quem nem entrou no trabalho, eu não fui, não é que eu não gostei, eu nem fui. Então, esse abandono precoce, tem muitos aí que é isso, não é? Muitos nem entraram no trabalho, abandonaram, nem chegaram na 1ª sessão. Foram 4 ou 5 pessoas, e aí, quando eu lembro, né, como eu tive esse contato direto com a pesquisa, eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa que ela nem chegou a iniciar porque o pai faleceu. Sim. Né? Então, é um dado totalmente fora do controle, né? Então, a pessoa não é que ela desistiu porque ela não alinhou a expectativa, porque, enfim, o pai faleceu, e aí ela falou, olha, eu não vou preferir não seguir. Então, porque eu acho que assim, não é um abandono precoce, não é que ela não teve uma adesão ao tratamento. Ela nem viu se o tratamento, ela achava que o tratamento, ela nem podia nem aceitar. O motivo do abandono não tem a ver com a intervenção. Que ela nem entrou, ela nem chegou a entrar no estudo, na verdade. Uhum. Né? Ela saiu na sessão 0, ela não entrou né? Então, acho que essa é uma coisa que você teria que estar dando uma olhada, talvez até fazer diferente, porque aí talvez os que ver quantos, aí talvez esse N seja diferente, né? Seja um pouco diferente. Então, por isso que eu acho que os dados não são conclusivos em termos de aliança terapêutica, então acho que para uma publicação, isso não seria necessário, eu sugeriria que você não colocasse, até por conta dos dados não serem conclusivos. Acho que deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão. Não. A questão do dropout, né? A gente pesquisa, né? O Irismar está aqui, sabe, tanto quanto eu, a gente, e o Marcelo, o Kurt, todo mundo, né? A Ângela, as dificuldades como a gente tem dropout em pesquisa, ensaios clínicos, são muito difíceis, né, da gente manter, e às vezes, acho que até e muitas vezes a gente atribui ao ensaio clínico, e às vezes são outras variáveis que estão interferindo. E realmente essa questão da pesquisa, a gente fez um trabalho uma vez com essa avaliação qualitativa com as pessoas que abandonaram,
e algumas respostas nos trazem surpresas, não eram nem... no caso, era uma pesquisa de fobia social, é que eles arrumaram emprego, eles arrumaram, começou a ficar incompatível. Então, de repente, né, às vezes até a melhora fez o abandono, né? Enfim, eu acho que é uma pena que não dá para fazer isso agora, mas acho que isso até por conta da ideia de eu ter vindo após, né, e não ter sido concomitante ao ensaio, né? Não foram 2 projetos simultâneos, né? Um projeto veio e o outro surgiu, né, um pouquinho mais à frente. Que às vezes poderia ter sido feito, que às vezes a gente faz 2, 3 ao mesmo tempo, e aí você consegue utilizar as medidas e consegue fazer essas avaliações. Mas eu acho que eram essas questões, acho que se pensar um pouquinho na viabilidade, se vale a pena deixá-la ou não no estudo de vocês. Mas era isso, eu agradeço o convite novamente, e um prazer estar aqui, podendo contribuir um pouquinho com vocês. Muito bom, obrigada, professora. Obrigado, professora Maria Ângela, também pelas considerações muito importantes, pela leitura. Queria abrir um espaço também para o professor Irismar, se ele quiser fazer os comentários dele, como co-orientador. Obrigado, Marcelo, por abrir esse espaço. Na realidade, eu costumo dizer que os acertos em ensaio clínico, o sucesso do ensaio clínico e os insucessos acabam quando a gente está com pós-graduandos, então nós somos cúmplices dos sucessos e dos insucessos, né? Acho que esse ensaio clínico ele nos ensinou muita coisa, ou seja, embora eu, da minha parte, tenho uma experiência muito longa de ensaios clínicos, isso eu diria muito mais com os ensaios clínicos farmacológicos. Durante um tempo bastante longo, nós tivemos um centro de pesquisa clínica aqui. Foi exatamente quando eu comecei com o surgimento da terapia cognitiva processual, ter interesse em levar essa experiência para os ensaios em tratamento psicológico, e a gente vê que é um mundo diferente, né? E a gente tem muito a aprender ainda. E, especificamente, no que diz respeito ao transtorno de estresse pós-traumático, eu sabia da questão da esquiva desses pacientes, mas nunca ela foi tão tocante como nesse ensaio, ou seja, nós esperávamos encontrar, acho que no mínimo 150 pacientes, e a gente cai para praticamente 1/3 disso, e havendo ainda um desbalanço entre os tamanhos de amostras, que prejudicou muito, e no final das contas, no início, a gente nem imaginava que isso ocorreria, porque se a gente estivesse se aproximando, à medida que a gente estaria aproximando de um número maior, esses números estariam muito bem equilibrados. Mas várias coisas, na realidade, a gente deixou de entrar em consideração. Foi, inclusive, o próprio fim da pandemia, né? Ou seja, o fim da pandemia foi que levou à finalização desse ensaio. Mas, deixando de lado essas coisas, eu acho que o que importa aqui, nesse momento, é a participação da Flávia. A Flávia teve um papel muito importante nesse ensaio. Quando ela diz um gerente, eu acho que foi muito mais do que um gerente, ou seja, você realmente nos orientou com a sua forma de trabalhar aquilo ali na organização mesmo, ou seja, e essa parte, de um modo geral, é extremamente importante. A gente costuma perder pacientes, às vezes, exatamente por desorganização, e não foi o caso disso aqui, ou seja, estava tudo bem mapeado, ou seja, na medida que a gente acompanhava isso. Então, eu não tenho outros grandes comentários, Marcelo, a não ser chamar a atenção para isso e parabenizar a Flávia por essa conclusão, né? E, especialmente, eu daria parabéns para você, para a sua apresentação. Sua apresentação foi muito boa e muito didática. Okay? É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado pela parceria, né, no projeto, né, e outras parcerias também que se abriram a partir do projeto. E a gente está muito feliz com essa parceria. Queria fazer alguns comentários também, né, como orientador, e iniciando também pelos parabéns, né, para a Flávia, para toda a sua trajetória
profissional, né, e agora nesse projeto, iniciando com o projeto, né, da Érica. Lembrar que foi um projeto também que foi financiado pelo CNPq, né, num edital específico para a pandemia. Então, a gente sempre esquece de agradecer o CNPq, temos que lembrar, né, pelo o apoio financeiro na execução do projeto. E a sua participação realmente, né, como o professor Irismar comentou, muito acima, né, da questão da gerência. Um projeto eu considero que é uma empresa, né, cada projeto é uma empresa e a gente tem que ter um administrador, e a Flávia fez esse papel com excelência. E depois também a questão, né, do mestrado, a sua participação, a sua participação no nosso grupo de pesquisa, sempre ativa, sempre colaboradora, né, colaborativa com, né, com membros do nosso grupo. Então, muito séria, muito responsável, né, e também incorporando, né, aquilo que você estava com medo no princípio, né, incorporando a metodologia científica, né, o mestrado é um dos primeiros passos, a gente espera que você continue, né, no doutorado, no pós-doutorado, na sua carreira acadêmica, né, integrando a clínica, né, com a ciência, que é fundamental. E eu agradeço também muito os comentários, né, da banca, acho que enriqueceram bastante o trabalho. É um trabalho pós-hoc, né, onde a gente tinha como objetivo inicial a questão da eficácia, mas que a gente pode olhar para os dados de aceitabilidade e viabilidade para levantar hipóteses, né, exploratórias, como a Flávia bem colocou. Também parabenizo pela apresentação, Flávia, muito clara, muito, né, alinhada com o projeto. E dentro desse campo que a gente tem estudado mais, que é da implementação, né? Então, mais do que a eficácia, né, como isso é bem aceito e viável no mundo real. E eu queria concordar também com a questão, né, da fragilidade do construto da viabilidade nesse projeto, da aceitabilidade, desculpe, né? Então, acho que a gente pode dar mais ênfase à viabilidade, que são os dados mais potentes que a gente tem na hora da publicação, né, e deixar a aceitabilidade como um construto secundário, né, com os dados que a gente tem. Acho que isso para publicação a gente pode dar mais ênfase à viabilidade, que são os dados que a gente tem mais potentes, né. Foi levantado a ideia, né, do efeito de expectativa, acho que tem a ver com as características da intervenção, né, que é uma intervenção que, por mais que de mindfulness falando, né, que a gente coloque no campo das psicoterapias, ela tem uma característica própria, né, que é muito experiencial, e ela não entra em aspectos, né, cognitivos diretamente ou da própria clínica, e isso realmente pode gerar, né, mais abandono. E a questão logística também, que a Flávia trouxe, né, acho que a gente tem que dar uma ênfase a isso, a adaptação, né, do protocolo de mindfulness. E então acho que a gente vai utilizar muito das considerações, agradeço, né, toda a banca, para a gente refinar o projeto. E ele também é um projeto que gerou consequências, né, a Sara está aqui, se eu não me engano, e o projeto da Sara, que está em desenvolvimento, também com a parceria com o professor Irismar, onde a gente está fazendo, né, uma integração da TCP com Mindfulness, aí já num modelo individual mais estruturado, que a gente espera, né, os dados têm mostrado, né, que tem gerado mais aceitabilidade e viabilidade. Então tem continuidade aí do projeto em outros projetos. Então, parabéns, Flávia, obrigado, né, pela sua participação no nosso grupo, espero que continue. E agora a gente tem, não sei se você quer comentar alguma coisa, Flávia? Não, obrigada, Marcelo. Obrigada aí a todos. Agora, a Maria Ângela falou assim, você achou que com a defesa terminou? Ainda não, agora veio uma etapa, que é isso, né? Aí vai entrar onde é o meu maior gap, né? Que é a escrita científica, né? Enfim, mas é isso, né? É para isso que eu estou aqui, para desenvolver um gap, né? Então, vamos lá. Essa é a parte boa, a parte mais fácil. O trabalho difícil já foi feito. Sei. Mas legal, a gente tem agora a parte, então, da reunião da banca para tomada de decisão. Eu não sei se você consegue colocar a gente num subgrupo, Flávia. Eu, a professora Mariângela, a Ângela e o Kurt, o professor Ismar também.
Deixa eu acho que eu tenho aqui, ó, salas temáticas, né? No meu caso, eu pediria licença, Marcelo, porque eu devo tomar um avião daqui a pouco para Fica tranquilo, Campinas. professor. E aí eu pediria licença para vocês me liberarem agora, mas já sabendo que é um sucesso, e já aproveitando para parabenizar a Flávia mais uma vez, e dando um tchau para vocês, porque de fato eu vou ter de tomar o avião. Você ter de sair daqui da Praia do Forte para o aeroporto e ir para Campinas hoje. Um abraço a todos vocês. Boa Obrigada. viagem, professor. Obrigado. Marcelo, Flávia, eu estou aqui já no evento. Se eu não conseguir entrar, também já está aprovado. Eu estou ouvindo tudo, mas eu estou no evento. Então, eu vou tentar entrar. A gente vai rapidinho para a sala ali, professora. Se a senhora Sim. puder aguardar um Só não- pouquinho, vai ser rapidinho. Claro, claro. Ó, então, Ângela, Mariângela, cadê o Marcelo, gente? Como que eu coloco o Marcelo aqui? Marcelo. Foi. E agora? Onde que eu aperto? Abrir. Acho que eu criei a sala, eu mandei as pessoas para outras salas também, gente. Acho que a gente pode abrir aqui a câmera. Ai, pode. Dá parabéns, Flávia, você foi brilhante. Fiquei Obrigada, emocionada Sarita. aqui. Nossa, que incrível, parabéns demais, viu? Obrigada. Sucesso. Já está com o pé no doutorado, queremos você logo lá, viu, conosco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É incrível, Flávia. Parabéns demais. Agora, Parabéns, Flávio. Infelizmente, eu perdi o time, eu não consegui pegar a tua defesa, mas pelo menos já valeu pegou um aqui pouco da participar. arguição, né, que é importante. Oi, Flávia, parabéns, querida. Obrigada, Eriquinha. E a minha câmera. Ô, Sara, você sabe se eles... Acho que o Marcelo vai me avisar, né, a hora que for para eu Consultar você. Caiu, Acho que ele avisa na hora para voltar. Tá, deixa eu ficar atenta caiu no a meu conexão celular. aqui. Mas é isso, não vou tomar muito teu tempo, não. Depois a gente conversa com calma. Já conversei com a Sara, tem tanta informação aqui que junta. Aham. Ai, Sara. Parabéns. Ô, Sara, que fase que você tá? Você tá coletando ainda? Ou não? Já Eu estou terminou? na fase do desespero, vale essa? Brincadeira. Eu estou na coleta. A gente teve que fazer um recorte na coleta, porque o N vai continuar depois da defesa. Então, eu fechei em 50, mas a previsão é 90. Então, eu estou na fase de análise dos dados dos 50 para defender em setembro. Mais próximo, vocês receberão o convite. E é isso, depois eu vou continuar. Setembro já? Setembro já, por isso que eu disse a minha fase é do desespero. Caramba. Mas eu amo isso, é um desespero bom. Ah, eles estão voltando. Voltaram. Foi uma decisão bastante prolongada. Demorou várias horas para a gente poder tomar uma decisão. Eu vou ler aqui a ata. Tá gravando ainda, né? Aqui, tá gravando. Tá, joia. Só um minutinho. Então, né, no dia 25 de junho do ano de 2026, nós nos reunimos para a comissão julgadora da defesa de mestrado do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp, cuja candidata Flávia Tirado Leite Mores defendeu a dissertação Aceitabilidade e Viabilidade da Terapia Cognitiva Processual, Psicologia Positiva e Programa de Mindfulness MBHP, modalidade online no tratamento de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, no contexto da pandemia da Covid-19, e a candidata fez a sua apresentação e foi arguída pela banca, a professora Mariângela Gentili Savoia, a professor Kurt Hamani e a professora Ângela Donato Oliva, e a banca chegou à conclusão de que a candidata está aprovada. Então, parabéns, Flávia. Obrigada. Muito obrigada. Uma importante fase cumprida, missão cumprida.
Muito obrigado pela apresentação, né, por todo o trabalho desenvolvido. Temos a outra parte agora, né, que é a mais interessante. Queria agradecer novamente, professora Ângela, professor Kurt, professora Maria Ângela, pela participação, professor Irismar, todos que estiveram aqui presentes. E a gente pode tirar uma foto, né, Flávia, desse momento, mesmo que online. Podemos. Fazer um print aqui. Muito bem. Agora, infelizmente, o online não tem a festa depois, né? Mas Não a Flávia vai tem. convidar vocês. Não tem. Mas nos encontramos pelos congressos afora. Então, Obrigada, tá, Marcelo. Obrigada a Flávia, todos, parabéns. gente. Beijo grande. Um beijo para Grande vocês. abraço, ótima semana para Até. todos. Tchau, tchau.